gente muda um pouco de assunto, né? Continua o nosso programa de Vida e Saúde trazendo o nosso quadro sobre reprodução humana, né? A gente vai falar hoje sobre o impacto psicológico da infertilidade do casal, né? A gente está recebendo aqui a doutora Flávia Parente, que é psicóloga clínica, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema. Doutora Flávia, como é que funciona assim, um casal que tem problema para ter um bebê, né? Tem esse sonho e procura uma clínica de fertilidade. Nesse primeiro momento, ele já é acompanhado por um psicólogo? Como é que é esse encaminhamento? Pronto. Quando o casal geralmente chega numa clínica de reprodução assistida, ele já vivenciou, né, algumas frustrações através das tentativas naturais. E a partir do momento que um casal decide, estamos no momento onde a gente quer ter filhos, então começa, né, a suspender os métodos contraceptivos e começam a tentar engravidar. Todos acham que logo, né, vai surgir essa gestação. E aí esse casal começa a se deparar, né, com essa frustração, né, essa gestação não acontece e começa a criar uma ansiedade muito grande dentro da relação, dentro dos projetos de vida desse casal. Então, quando o casal chega numa clínica, ele já começa a fazer vários exames investigativos, né, para se saber o que pode estar acontecendo, que pode estar dificultando esse casal de engravidar. Então, já chega bastante frágil. Então, a partir do momento que esse casal chega na clínica de reprodução, e a partir dos exames, que também é super cansativo, né, cria-se também uma expectativa desse casal em relação a saber, será que eu tenho algum problema? Será que sou eu, mulher, ou será que é meu esposo? Então, cria ali uma ansiedade maior. E aí, a partir desse momento, a gente já encaminha esse casal para passar por uma avaliação psicológica, né, onde... E essa avaliação, ela vai ouvir um pouquinho esse histórico, né, que ele vem passando antes de chegar à clínica. Isso. Então, o meu trabalho, ele consiste justamente nisso, saber como é que eles vêm, de uma certa forma, lidando com esses impactos, né, em relação a esse projeto. Eles já vêm vivenciando algumas frustrações, algumas cobranças sociais, cobranças pessoais, né, a cobrança conjugal em torno desse projeto. E essa preparação pode também ser para o tratamento, porque o período do tratamento também é de muito sofrimento, né? Além desse período anterior, que vem de muita frustração, como você citou, durante o tratamento ele vai lidar muito com isso também, né? O doutor Evangelista, que participa sempre aqui com a gente, fala que acontece dos casais terem muitas situações que não deram certo, né? Isso. Então, quando o casal ele chega e decide fazer tratamentos, cria-se uma expectativa imensa, né? Eles já estão super ansiosos para resolver para ontem esse projeto. Então, acha que é um projeto imediato. E, às vezes, esses tratamentos, eles são, né, um pouco desgastantes. Às vezes, não é na primeira vez que a gente vai ter sucesso, um resultado positivo, né? Então, meu trabalho, ele também, de uma certa forma, ele orienta esse casal em relação a essas técnicas, as possibilidades, né? O que pode vir a acontecer, para que a gente possa criar recursos emocionais para lidar com essas possibilidades. E durante o tratamento, pode acontecer dele precisar ter esse acompanhamento psicológico durante todo o tratamento de fertilidade e reprodução assistida, ter os tratamentos junto do outro? Sim. Geralmente, todo casal que chega à clínica faz parte do nosso protocolo que ele passe por uma avaliação. Nem todos, lógico, estarão tão desorganizados psiquicamente. Quando eu sinto a necessidade desse casal ter um acompanhamento mais próximo, né, onde eu vejo as necessidades maiores, e aí eu convido esse casal a fazer um trabalho, né, psicoterápico durante o tratamento. O que seriam situações que indicariam que aquele casal precisa daquele acompanhamento? Pronto. Quando a gente percebe que essa relação conjugal ela está muito afetada, né, onde já existem conflitos ali conjugais, né, eu tenho um olhar especial em relação a isso. Por exemplo, um casal que o homem coloca a culpa na mulher que não consegue, né? É você que tem problema e tudo. E são situações que indicam esse acompanhamento. Isso, são bem, às vezes é bastante frequente. Ou o contrário, né? Isso, quem é o culpado? Eu não estou engravidando porque o problema é dele. Eu não estou conseguindo ser pai porque ela tem um problema.
né? Então a gente trabalha essa questão para que o casal comece a absorver isso de uma forma conjunta, né? Não, nós somos um casal, né? A gente está atravessando isso, lógico que um ou outro pode apresentar uma dificuldade maior, mas o sentido de ter filhos, né, ele envolve, né, esse conjunto. Então, é bastante frequente, às vezes, esses conflitos conjugais e eu tenho uma atenção bastante especial em relação a isso. Às vezes, também são as inadequações sociais que a gente pode começar a sentir. Todo mundo tem filhos, a sociedade começa a me cobrar bastante e aí, às vezes, esse casal começa, sem perceber, a se isolar desse contexto social, familiar, para que não se coloque, de uma certa forma, dentro dessa cobrança, né? Para diminuir, amenizar essas cobranças. Isso também, né, merece, sim, uma atenção especial, porque o casal ele necessita desse suporte. Eu não estou falando que ele precisa expor, né, as suas questões, mas a gente precisa desse suporte familiar, social, de amigos, e a gente vai ter que lidar com as nossas dificuldades, independente, né, do que acontece ao nosso redor. E nesses casos, ele pode vir a ter uma frequência de consultas ao psicólogo? Sim. Como é que funcionaria? Sim. A partir do momento que é constatado essa necessidade, eu faço um convite para que a gente possa ter um contato semanal. E lá é trabalhado também como lidar com essa ansiedade? Sim, sim. E a gente vai, de uma certa forma, conscientizar as questões, né, que fazem parte desse contexto da infertilidade. A gente vai tentar criar recursos emocionais, elaborar alguns lutos, né, porque quando a gente se depara com esse contexto, a gente tem perdas, né? Então a gente vai criando possibilidades. E esse apoio, né, esse suporte, pode ajudar, por exemplo, ao sucesso no tratamento? Sim, estar bem, estar sim, com esse sentimento, sim, menos ansiedade nessas sim, expectativas das tentativas de reprodução? Sim. A ansiedade, ela vai se fazer presente, Mariana, né? Porque a gente está dentro de um contexto onde a gente não tem controle sobre os resultados. O importante é a gente administrar essa ansiedade, saber conviver com ela. Porque muitos casais acham, eu estou ansiosa demais, será que isso vai prejudicar meu tratamento? Não necessariamente. O importante é que eu não permita que essa ansiedade me desorganize a tal ponto que isso possa trazer conflitos maiores em outras áreas da minha vida, né? Então a gente vai criando esses recursos para que o casal possa enfrentar todo esse processo de uma forma melhor. Doutora Flávia, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, a gente vai para o intervalo agora. Na volta a gente continua um pouco falando sobre essa questão do apoio emocional para as pessoas que têm dificuldade de engravidar e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde, falando sobre o apoio psicológico para o casal que enfrenta a dificuldade de engravidar. A gente está recebendo aqui a Flávia Parente, que é psicóloga clínica e trabalha, né, nesse tratamento, né? Flávia, como é que os casais podem trabalhar a ideia da morte do bebê, né? Porque às vezes eles estão tiveram abortos, né? Espontâneos. Exato, uma série acontece, né? E vão para uma reprodução que às vezes vem tentativas também que não dão certo. Como é que eles podem trabalhar essa ideia? Como a gente conversou no bloco anterior, bastante difícil, é bastante delicado, às vezes, quando o casal já vem com essa história de perdas, né, principalmente quando existia um bebê, né, independente se foi através de uma concepção natural ou com a ajuda dos tratamentos, mas existiu uma perda ali real, né, ocorreu um aborto espontâneo, para o casal elaborar, né, esse processo, às vezes necessita um pouco de tempo, né, o casal tem que estar, de uma certa forma, mais organizado para pensar na possibilidade de enfrentar isso tudo de novo. Porque esse medo, esse fantasma da perda, ele vai se fazer presente, né, em alguns momentos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Como é que esse casal vem se organizando para enfrentar novamente um tratamento? Se essa perda ela foi bem elaborada,
né, se eles estão prontos psiquicamente para se deparar, né, com um tratamento, porque a gente não sabe, né, como é que vai ser, se vai ser um resultado positivo, se vai ser um resultado negativo, ou se pode ocorrer de ele ter um resultado positivo e poder vir a perder novamente esse bebê, né? Então, é difícil, eu acho que é uma das situações mais delicadas que a gente encontra na clínica, porque a gente em nenhum momento imagina, né, que pode vir a acontecer essa perda. Eu acho que a ansiedade fica tão em torno desse resultado positivo de engravidar, e engravida, comemora, cria-se todo um planejamento, né, um momento feliz, e logo mais vem a perda desse bebê. E acontece também, a gente falou aqui do desgaste, né, do relacionamento por conta desse tipo de situação. Já aconteceu assim em consultório do casal se separar durante o tratamento? Eu já, né, acompanhei alguns casais bastante em crise conjugal e muitos, né, principalmente algumas mulheres, veem essa questão do filho como uma possibilidade de resgatar, né, um casamento ou projetos novos onde o casal possa se encontrar novamente, mas é bastante desgastante, né? O casal ele tem que ter cuidado em relação a essa expectativa que eles colocam nesse projeto de ter filhos. Quando o casal ele está desgastado, é uma possibilidade deles se desgastarem ainda mais com esses tratamentos, né? Então, eu já acompanhei alguns casos sim onde o casal, eles chegaram, né, a se distanciarem a tal ponto que foi necessário, sim, a gente fazer, né, pensar nessa possibilidade da separação, né? É desgastante psiquicamente, fisiologicamente, as questões sexuais ficam bem comprometidas. Isso porque o casal ele precisa seguir ali um cronograma de horário, período fértil, né? E trabalhar como um relógio nesse momento, acho que esfria um pouco. Bastante, né? A gente tem que ter a consciência que o sexo ele é assim, né? É um meio da gente reproduzir, mas ele também é um momento prazeroso que existe, que deve existir, né? Dentro da relação, onde há esse encontro, há essa intimidade. Então, a partir do momento que o casal começa a levar tão a sério esse ciclo reprodutor, né, eu acho que acaba, sim, criando um desgaste, né, dentro da intimidade do casal. Há um distanciamento, né? Às vezes, o sexo ele perde um pouco esse sentido de prazer, porque ele acaba apenas sendo, né, o foco reprodutor. Então, às vezes, ou o homem ou a mulher pode se sentir, né, bastante incomodado. E quando essas tentativas logram êxito, né? A pessoa conseguir ou tá ali, tá na gestação, tem como o psicólogo já dar um suporte com relação a aquela criança que foi tão esperada, né? Tão desejada, ali já tá condenado, o filho vai ser mimado, né? Tem como dar essa orientação para não... Sim, de fato, assim, existem vários estudos, né, dentro da psicologia que a gente vê essa superproteção, né, um medo maior em torno desse filho em relação, né, aos cuidados. Como você bem falou, ele foi tão desejado, foi tão investido, foi tão difícil, né, tê-lo, que a gente acaba, né, criando aí algumas fantasias em torno desse filho. Então, a gente tem que ter esse cuidado também em relação a também dar autonomia para esse bebê, né, para que ele possa, né, ter sua liberdade, né, ter sua identidade, para que ele possa ter um desenvolvimento tranquilo, né, e se formar aí um sujeito organizado psiquicamente. Ok, doutora Flávia, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu acho que procurar esse apoio, né? Se você tá passando por uma situação dessa, tá se sentindo, né, abalado nessa questão emocional, que vai contribuir até para o sucesso, né, da reprodução, do tratamento, procurar um psicólogo vai ser fundamental, né? É necessário, é fundamental. Acho que o papel do psicólogo dentro das clínicas de reprodução é de suma importância. Eu acho que tem muitas questões que precisam ser desmistificadas em relação ao nosso papel. Eu acho que é um momento assim de
fundamental importância para o tratamento. Acho que é um acolhimento. Às vezes esse casal ele não está querendo se expor tanto, né? Nem para a família, nem para os amigos. E eu acho que é necessário ele ter esse suporte. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde hoje com a gente. O nosso programa fica por aqui. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, já sabe. Manda um e-mail para o nosso endereço eletrônico, que é vidaesaude@tvpovo.com.br. Eu agradeço a sua companhia e aproveito para te convidar para assistir os nossos próximos programas. Até lá. Tchau, tchau.